Então, muito obrigado, professor. Para mim é uma honra estar numa mesa com o senhor, que é, sem dúvida nenhuma, uma inspiração para mim. O Vinícius também, que é um grande amigo, para falar de um tema que eu acho que, do ponto de vista fúngico, fez com que os intensivistas pensassem um pouco mais nas doenças fúngicas, além de Cândida. Então, eu resolvi fazer uma palestra para dizer o que a gente aprendeu com as doenças fúngicas na Covid-19. Aqui estão meus conflitos de interesse. E eu logo coloco esse artigo, que, na minha opinião, é um dos artigos bem interessantes, para a mesa de controle, toda hora que está apagando o computador aqui. Mostra que tem uma desconexão e eu não consigo ver. Fica piscando, eu não, talvez tenha dificuldade de... E fica como HDMI, está com problema. Ó. Bom, vamos tentando, vai. Então, esse artigo é um artigo muito interessante. Ele, de cara, já coloca a incidência das doenças fúngicas aí como 6,3%. É um artigo de revisão de 49 estudos, mais de 5.000 pacientes. E a limitação é que a maioria é estudo observacional e retrospectivo. De infecção fúngica secundária, 6,3%, e ele já deixa muito claro a variação que a gente tem de prevalência e incidência na literatura de 0,9% a 33,3%. Aí eu já deixo cair aqui de cara uma revisão das infecções fúngicas em Covid-19. Então a gente vê que a aspergilose ganhou uma grande importância, candidíase invasiva e mucormicose. Mas outras micoses também foram descritas aí em séries de casos, como a criptococose, que a gente tem uma série de casos de 13 casos, especialmente pulmonar, a pneumocistose, e ainda na cripto a gente tem um outro estudo um pouco mais robusto, com 65 casos, mas com fatores de risco clássicos, né? Aqui eu ponho também um overview das principais infecções fúngicas, mostrando a histoplasmose, e quando a gente faz o Medline a gente vê um número grande de casos de histoplasmose descritos, e a coccídio também dentro desse panorama. Nessa situação, eu vou pontuar os 3 mais vinculados, aqueles que têm um vínculo mais robusto, que seria a aspergilose relacionada ao Covid-19, que a gente apelidou de capa, a candidemia invasiva e Covid-19 e a mucormicose relacionada à Covid. Então, quais seriam os fatores de risco clássico para a aspergilose? Então, se a gente olhar aqui, a gente vai juntar os fatores comuns aí de terapia intensiva, que é UTI, ventilação mecânica, ECMO, uso de antifúngico, idade avançada, fatores clássicos como neutropenia e imunossupressão e o fator importante que é o fator do ambiente. Isso faz com que a gente já tinha, antes na era pré-pneumonias virais, um risco aumentado de aspergilose, mas com influenza, sem dúvida nenhuma, foi a condição que mostrou a associação mais robusta entre aspergilose e pneumonia viral, quadro viral grave, e agora Covid-19. E isso vai resultar em aspergilose aumentando os casos e fazendo com que as pessoas tenham que fazer diagnóstico maior. Aqui caiu um trabalho que eu considero muito importante, é um conceito importante. O indivíduo que interna na UTI vai iniciar com a sua pneumonia viral, ele passa por uma fase de colonização, invasão tecidual e posterior angioinvasão. Esse conceito é fundamental para a gente entender qual a positividade dos exames a gente vai ter ao longo do tempo. Quanto mais precoce, mais próximo da colonização, mais amostras respiratórias e talvez quanto mais tardio, mais galactomanana sérica e invasão sérica pela angioinvasão. Então, quais são os pontos-chave críticos da aspergilose? Primeiro, como eu já comentei, incidências e prevalências variáveis na literatura, que vamos interrogar questões regionais ou nós não fazemos diagnóstico. Os fatores de risco, aí quais seriam eles? Covid, linfopenia do Covid, o uso de imunossupressores como corticoide e tocilizumab. Lembrar que a clínica e a radiologia são inespecíficas, temos vários algoritmos, eu vou pontuar alguns deles, e questões no tratamento é importante. Então eu deixo cair de cara para mostrar
essas tabelas retiradas de uma força-tarefa europeia, onde a gente vê que a prevalência varia bastante, de 3% a 33%. Então, há sim diferença regional. E a mortalidade sempre alta, aí de 44% a mais de 71%, sendo muito importante do ponto de vista aí de saúde pública. Então, amassei de propósito uma situação complicada e vem logo esse trabalho, que foi um dos primeiros trabalhos na era pré-corticoide de Covid, olha a data, de março a agosto de 2020, onde no mapa fica muito claro aonde tem a maior parte dos casos iniciais. Na Europa, é onde é o azul mais escuro. Então, isso desde o começo a gente já começou a pensar. Tem diferenças regionais igual a influenza, que a gente não viu muito aspergilose e influenza aqui no hemisfério sul, e ele foi variável independente relacionada à aspergilose no hemisfério norte. Ou será que a gente não fez diagnóstico influenza e a gente não faria diagnóstico aqui no Brasil? É interessante que foi uma era onde se usou pouco corticoide e a gente tinha aspergilose. Então, corticoide não seria o único fator de risco para que isso acontecesse. Esse é o trabalho, é uma casuística mais recente, é um compilado multicêntrico de 20 centros, a maioria deles europeus, mas também tem Estados Unidos, chega a 592 pacientes, e a gente já vê que a maioria dos diagnósticos foram de capa provável, pouco provado, né? Então isso é muito importante. Esse estudo consolida aí o uso do tocilizumab como risco para a aspergilose relacionada à Covid. Nós temos que entender que a maior parte dos pacientes desse estudo usaram tocilizumab na condição UTI, não pré-UTI, como depois a gente foi utilizando mais, e nós no HC nós fizemos, não tivemos nenhum caso de aspergilose. Eu vou lançar duas casuísticas brasileiras, um trabalho publicado pelo João Nóbrega, de abril de 2020 a julho de 2021, onde ele encontrou 14 pacientes e chama muito atenção a mortalidade de 71,4% desses pacientes, a sensibilidade da secreção traqueal com um alto valor preditivo negativo e a terapia de reposição renal se associou aí, assim como idade, à mortalidade. No HC, dados não publicados, a gente partiu aí de mais de 6.000 casos de síndrome respiratória aguda grave por Covid, encontramos 31 suspeitos, entre os quais, quando classificamos, 17 capa possível, 11 capa provável e tivemos 20 óbitos, uma letalidade de 66%. Quando a gente olha a tabela de fatores de risco, a gente vê os fatores de risco clássicos do Covid, a maioria deles, obviamente, em UTI e ventilação mecânica, lembrando que nesse período o HC internou pacientes em enfermaria que deveriam, na verdade, estar em UTI por falta de leitos de UTI. O uso de corticoide também muito importante nesses casos aí. Nós passamos por uma fase em que a broncoscopia ela era difícil de ser solicitada para os pacientes. Então, a gente sempre precisou de um método que pudesse ser de vigilância, eventualmente, mas que pudesse ser rápido e fácil de coletar. Então, esse trabalho traz aqui uma questão da cultura de vigilância, né? Então, o que eles fizeram? Eles pegaram pacientes críticos com Covid e coletaram aspirado traqueal 2 vezes por semana. Caso positivo, PCR e cultura, fariam lavado broncoalveolar. Então, o que esse trabalho mostra de interessante? Dos pacientes que fizeram aspirado, a cultura e o PCR negativo, acabaram por algum motivo fazendo um lavado, 4 deles, a galactomana não lavado foi positiva, mostrando que só a cultura de vigilância do aspirado traqueal não seria suficiente para todos os casos possíveis de capa. E o inverso também acontece. Entre os positivos de cultura ou PCR inicial, a gente vê aqui que ele não confirma no lavado broncoalveolar, talvez sendo colonização. Então, a conclusão desse trabalho para a maioria dos casos seria interessante, tem o valor preditivo,
porém, não só isso, não só a vigilância sanaria todos os problemas. Esse é um trabalho muito robusto de Michele Bartoletti e colaboradores italianos, um trabalho bem já descrito, destaca aí uma mortalidade atribuída de 25%, mas eu trouxe ele para mostrar esse gráfico aqui, que existe correlação de mortalidade com a elevação dos índices de galactomanana. Então, é de se entender que, na medida que o indivíduo vai progredindo para uma invasão maior, esses níveis fiquem maiores. Aqui eu vou só pontuar a dificuldade radiológica, né? Então, o COVID, aí nós temos várias alterações do COVID que poderiam cruzar com aspergilose, então vidro fosco, condensação, até com broncograma aéreo, até com vidro fosco ao redor. A gente vê, olha, essa lesão também, as que às vezes tem até alguns nódulos, outras condensações aqui importantes, já com dilatação, broncograma e condensação. Enfim, a gente vai vendo aí várias imagens que poderiam ser compatíveis, cavitação, aqui sinal do halo querendo cavitar. Então, enfim, só pelo COVID fica muito difícil a gente diferenciar o que poderia ter aspergilose associada ou não, avaliando só a imagem. Então, uma pergunta, né? Como nós vamos diagnosticar, uma vez que a clínica é inespecífica, o raio-x talvez não traduza realmente aquilo que a gente está vendo, e nós temos problemas também até do exame de cultura na avaliação. Então, como nós iríamos diagnosticar? Então, inicialmente, a gente vai para a hematologia, que é a nossa maior experiência, e temos aí o guideline 2020 da EORTC para a hematologia. Mas a literatura mostrou que ele falhou em identificar a aspergilose na maioria dos casos, porque ele trabalha com fatores de risco clássicos, oncohematológicos no seu critério. Nós tínhamos em 2012 esse trabalho belga da Blot e colaboradores, que estabeleceu aí com gold standard anatomopatológico, e por isso é muito robusto. Tínhamos também a evidência da associação da aspergilose com a influenza, que motivou esse documento de revisão para estabelecer critérios de influenza, e hoje nós temos esses dois documentos, que na minha opinião são os mais importantes para guiar o tratamento e diagnóstico de aspergilose em UTI. O IORTC para a terapia intensiva e o específico de capa 2020 da Sociedade Europeia e do ICHAM. O que nós aprendemos com a IAPA? Ou seja, a aspergilose relacionada à influenza. Aprendemos que nós temos que ficar atentos à traqueobronquite, isso é muito importante. O indivíduo pode não ter imagem e pode ter lesão traqueal, daí a importância da gente lembrar que a broncoscopia é fundamental. A galactomanana, no caso da influenza sérica, foi até 60% dos casos positiva, no COVID, quando muito 20%, e no lavado broncoalveolar seria fundamental. Aprendemos a valorizar a cultura e olhar a lesão cavitária. Então, esse é o legado da influenza. Então, vamos agora para os critérios aí do ICHAM 2020 e vamos ver o que eles trazem para a gente. Capa aprovada, aspergilose provada, por qualquer método é sempre o mesmo. Eu tenho histopatologia, cultura ou PCR de biópsia, cultura estéreo, que evidencia aspergilos. Mas esse é o fácil, mas é o difícil na beira do leito. Então, nós precisamos do provável e possível para ver o que a gente vai ter. Então, primeiro, quando eu traqueobronquite, eu encontro a úlcera. Segundo, quando eu avalio o pulmão. E aí eu já vejo aqui critérios, tanto micológicos quanto de biomarcadores. E eles utilizaram o corte de sérico maior do que meio e lavado broncoalveolar de galactomanana maior ou igual a 1. E nas formas possíveis pulmonares, aventou-se a possibilidade de fazer lavado broncoalveolar não guiado por broncoscopia, e aí estabeleceu-se aí critérios não validados para fazer o diagnóstico de capa. Então aí eu interrogo, esse critério é confiável, não sabemos ainda, mas é o que se tem. Esse é o EORTC 2021,
ele também tem aspergilose comprovada, que é a mesma definição, e a provável, agora notem uma grande diferença. No item 2 de biomarcador, a galactomanana sérica maior do que meio, ok, e quando a gente olha de lavado broncoalveolar, o corte passou a ser 0,8 na associação de quadros clínicos / imagem do hospedeiro, que são esses critérios que vocês já conhecem. Então, imaginando o cenário mais ideal, o indivíduo com Covid internado na UTI, onde a broncoscopia é possível com o lavado broncoalveolar. Esse paciente ele tem uma nova clínica que poderia se justificar e fatores do hospedeiro, que aí seria o próprio Covid, o uso do corticoide ou outro imunossupressor, entre os quais tocilizumab. Então esse é o cenário mais fácil. Quando a gente tem a histopatologia ou cultura, a gente prova a capa, né? Quando é a traqueobronquite, ela seria possível, é provável. Quando eu tenho a galactomanana no lavado também, e nas situações em que eu não tenho isso, ela é negativa. Isso seria o ideal, é o que a gente consegue fazer mais hoje, obviamente se tiver à disposição biomarcador, mas naquela situação inicial a gente não tinha essa situação. Essa segunda situação é a situação que foi mais importante em 2020, especialmente no começo de 2021, onde a gente não tinha segurança do procedimento, broncoscopia, ou tinha dificuldade na questão de gravidade do paciente. E o que se discute bastante será que poderíamos usar secreção traqueal, utilizar o lavado broncoalveolar não guiado por broncoscopia, né? Então esse é o polêmico, né? Quando a gente vê pela secreção traqueal, uma secreção traqueal repetidamente positiva aumenta muito o seu valor preditivo negativo. E os critérios micológicos pelo ISHAM, que foram aqueles critérios de uma única dosagem com valor 4,5, duas ou mais com valor maior do que 1,2, ou uma única 1,2 e algum outro método, muitas vezes eram difíceis de se alcançar. Eu fui atrás da onde surgiu esse 4,5, esse 1,2. A gente tem aqui um compilado de artigos que se utilizou a galactomanana em outros tecidos, em outros materiais, para avaliar, porém, ainda há necessidade de validação. Então, essa questão da utilização de outros materiais carece aí de melhores estudos. E a situação, acho que mais corriqueira, né, aquele indivíduo que vai para diagnóstico de uma pneumonia relacionada à ventilação e cresce aspergilos, o que deveríamos fazer? Então, aí utilizei aí esses dois guidelines na elaboração desse fluxo. Então, na UTI, aspergilos positivo em uma amostra respiratória, a primeira coisa que nós temos que fazer é avaliar o paciente, clínica, radiologia, se são compatíveis com a infecção respiratória. Considera coletar galacto-sangue, lavado micológico e cultura. Deve-se avaliar o risco da infecção fúngica. Lembrar que hoje, tanto a influenza quanto o Covid estão relacionados à pneumonia grave por esses agentes a risco de aspergilose. Caso positivo, trata, aguarda os exames. Caso sem risco, não trata, aguarda o resultado. Se for positivo, trata, se não, não trata e deve ser colonização. Então, em resumo do diagnóstico, quais são os desafios que ainda nós enfrentamos no diagnóstico de capa? A imagem radiológica é muito difícil da gente imaginar o que é capa ou não. Lembrando que infecção bacteriana, próprio Covid e TEP podem dar lesão cavitária e isso atrapalhar. Lembrar que a galactomanana tem uma baixa sensibilidade no soro, então o soro é complicado ou ele é tardio, assim como o neutropênico. E em secreção respiratória, o lavado broncoalveolar permanece como o melhor líquido para que a gente consiga fazer a galactomanana nesses casos. Qual o corte? Nós temos duas possibilidades, maior do que 1 ou maior do que 0,8, de acordo com os guidelines que temos à disposição. Na minha opinião, a broncoscopia deve ser realizada porque nós podemos aí perder alguns casos de traqueobronquite. Existe essa força-tarefa que fala dados de como deveria ser o manejo desse paciente.
não fazer profilaxia, e aí eu coloquei será. Por que eu coloquei ele será? Nós temos 2 trabalhos aí na literatura, um que utilizou nebulização de ânfora lipossomal e outro que utilizou o posaconazol em uma UTI com alta prevalência. O que aconteceu nesse segundo trabalho? Reduziu a incidência de capa, porém não teve impacto na mortalidade. Então, a princípio, não fazer profilaxia. Considerar a terapia empírica se o indivíduo tiver úlcera na visualização já da broncoscopia ou aguardar o lavado se piora. O voriconazol, cuidado que tem que ter monitorização de nível terapêutico nos casos graves, então usar o voriconazol teria uma vantagem. E suspender o tratamento se é tudo negativo para evitar a exposição desnecessária aos antifúngicos. Atenção! Nível terapêutico, obesidade, terapia de reposição renal, ECMO e interação medicamentosa. Para tratamento, as drogas são os azólicos, então é vórico e isavuconazol. As alternativas passam por um ou outro anfolipossomal. Lembrando que, quando a gente usa os azólicos, a nossa experiência vem da hematologia dos estudos pivotais, onde vórico confrontou a anfodeoxicolato e isavo confronta o vórico, e são drogas similares do ponto de vista de eficácia. Porém, do ponto de vista farmacocinético, farmacodinâmico, existem diferenças. Então, quais são elas? Os estudos pivotais do vórico são na oncohematologia, têm mais interações medicamentosas, necessitam de monitorização de nível terapêutico. Tem a questão da ciclodestrina, que hoje a gente sabe que ela é eliminada na diálise, mas acima de 7 dias é segura, e a gente fica na dúvida na questão da função renal, e não tem espectro para mucormicose. Já o isavuconazol parece mais interessante nesse cenário, por não ter ciclodestrina, não precisar de monitorização terapêutica na maior parte das situações, ter menos interação e teria espectro para mucormicose. Não esqueçam que, em situações onde a proteína reativa ela for maior do que 97, eu posso ter overdose de voriconazol com maior toxicidade. Isso vai fazer com que eu tenha que monitorizar mais do que o normal o voriconazol nos pacientes. E a gente sabe a nossa situação, a gente não tem nem como monitorizar uma, quanto mais 2 ou mais por semana, né? Então, para tratamento de capa, os europeus trazem como droga de opção o voriconazol ou o isavuconazol. Se tiver a questão da resistência ao azólico que os europeus enfrentam, associaria equinocandina ou anfolipossomal. E nós temos que considerar aqui cuidado com a formulação via oral por conta de uma gastroparesia do doente crítico que pode acontecer, reduzindo o nível sérico. Então, agora, eu vou pontuar alguns aspectos da candidemia e Covid. Então, em primeiro lugar, olhar o que nós éramos no pré-Covid, alta incidência, alta letalidade, ainda mais em UTI. Quando a gente olha entre os agentes de corrente sanguínea, Cândida já era muito importante em UTI adulto e pediatria. A gente já vinha num crescente de espécies não candidálbicas e resistências das leveduras, especialmente aí glabrata e parapsiloses, que no meu serviço a gente tem cepas resistentes ao fluconazol. Ainda mais temos esse fantasma, entre aspas, da Candida auris em Salvador e em Pernambuco, com possibilidade aí de multiresistência. Isso só deveria piorar com a Covid-19. Então vamos lá a pergunta: por que um paciente com Covid-19 faz candidemia? Primeiro nós temos que olhar por doente, é um doente crítico em UTI, com fatores clássicos de candidemia, que a gente espera e vai ficar internado por um longo tempo, né? E o conceito novo que chegou foi de inflamação e disbiose. Então, acho que aqui a gente entende muito bem. O indivíduo se infecta pelo Covid, tem infecção em vias respiratórias e tem infecção no intestino. A nível sistêmico, a gente vê muito claramente aqui dano endotelial, trombose e inflamação, associado a uma desregulação do sistema imune, ou seja, tempestade de citocina. A nível de trato digestório, um dano citotóxico local, desregulação do sistema renina-angiotensina-aldosterona e a má absorção do triptofano, levando aí a disbiose nesses pacientes.
e aí translocaria, e aí teria uma facilidade para a candidemia. Aqui eu pus esses exemplos de trabalhos de candidemia e Covid no Brasil e no mundo, relatando muito a questão mortalidade, talvez mais precoce, impacto em multidroga e Candida auris, né? Então eu fiz um resumo dos pontos principais. Do ponto de vista de patogenia, tempestade de citocina, translocação, imunossupressão e tempo de internação e UTI são fatores importantes para que ocorra isso. Então ele acumula fatores de risco para essa infecção oportunista. Aumento da incidência de candidemia, alguns serviços, como Itália e Brasil, notaram classicamente isso. Aumento de espécies resistentes, seja a glabrata e auris como principais. A idade, SOFA, sepse, permanecem, assim como na era pré-Covid, como fatores independentes para a mortalidade. E outras questões que nós vamos ter que entender melhor. Quando nós vamos suspeitar, qual é a hora dos multi-R, qual é a hora da capa, qual é a hora da cândida, se realmente tem maior mortalidade e algumas casuísticas mostravam quadros mais precoces. Mucormicose. Eu achei esse trabalho brasileiro, essa frase bem interessante. Na hora que começou a vir aqueles casos da Índia, essa era a nossa pergunta, né, em relação à mucormicose. No mundo, na era pré-Covid, essa é a distribuição de casos, então a gente vê importância na Oceania, importância na Ásia e na Europa, né, nas Américas também, quer dizer, a gente também tinha no Brasil. A gente vê essa revisão recente de 851 casos, de 2000 a 2017, uma distribuição próxima entre os continentes. Agora, o que sempre teve destaque em quem estudou mucormicose, sempre foi Índia, México e Oceania. Sempre foram as casuísticas importantes que a gente sempre olhou a questão da mucormicose. Então, quando começou toda essa história, não me surpreendeu ser na Índia, mas surpreendeu sim o número de casos. Talvez esse seja um dos trabalhos mais interessantes publicados na Índia, né, em junho de 2021, aonde ele relatava aí mais de 40 mil casos de mucormicose. Senhores, eu imaginava, eu vejo 2 a 4 por ano, há 25, 26 anos, eu achava que eu conhecia, né? E 40 mil vem mostrar para a gente que a gente não conhece nada da doença e ter humildade em relação a isso. Por que Índia? A Índia é um país importante na questão do diabetes. Esse trabalho tenta justificar por que aconteceu essa catástrofe. Será que os indivíduos estavam imunocomprometidos e o diabetes era muito importante? Eles usaram, sim, muito corticoide sem indicação e antibiótico terapia profilática. Será que teria a ver com a variante Delta? Depois viu que não. Será que suplementos de ferro e zinco facilitariam a multiplicação fúngica? Depois se viu que não. Mas tem umas questões peculiares que são importantes. Ventiladores e umidificadores e uso de máscara de uma forma sem higiene. E uso de cilindro de oxigênio industrial para fim médico. Isso poderia ter sido contaminado e facilitado a infecção nesses pacientes. Fato é que mais de 80% dos pacientes com mucormicose estavam na Índia. A questão de chuva, umidade e temperatura da mucormicose sempre foram regra. Então, aqui numa era pré-Covid, a gente olha os trabalhos e vê que a maior casuística que a gente teve em 1 ano e 9 meses foram 465 casos. E até fechar esse caso, tinham mais quase 3 mil na era Covid. Então, realmente, aí teve um impacto muito grande. E olha a questão da doença fúngica e a questão climática, né? Os casos de mucormicose precedem a época das chuvas, mostrando aí talvez uma facilitação de dispersão do fungo e infecção. Então, por que o indivíduo desenvolve? Temos fatores ambientais, temos a questão da comorbidade diabética, que foi muito importante, e o uso do corticoide. Diabetes leva a hiperglicemia, acidose e cetose, o Covid com quadro inflamatório e ainda o corticoide pode levar, além da imunossupressão, hiperglicemia.
Isso vai levar a inflamação, aumento de ferritina, aumento de ferro intracelular, isso auxilia na proliferação fúngica, a acidose só comemora com isso, e se o fungo está lá, ele encontra todas as condições para fazer mucormicose. Essa é uma comparação global da mucormicose COVID fora da Índia com a Índia. Aqui, nesse momento, eram mais de 47 mil casos relatados em 3 meses na Índia. E o que a gente vê? Diabetes foi mais importante e a letalidade na Índia foi menor do que global. E aí eles fizeram uma comparação dos casos fora da Índia com a Índia. Então, analisando esses parâmetros, o que a gente vê de interessante? Fora da Índia, era mais mucormicose pulmonar. Na Índia, relacionou-se com dose de corticoide, o uso inapropriado, uma forma mais tardia e mais rinocino órbito cerebral. Rísopus foi o agente mais frequente, e esse trabalho, na minha opinião, ele trouxe uma importância grande, que é usar a anfotericina seguida de isavuconazol para consolidação, reduziu a mortalidade. México. Por que eu trouxe México aqui? Esse é um dos trabalhos que eu considero mais importante, que preconiza conduta e sinais de alerta para a mucormicose rino-órbito cerebral no diabético. Mas se a gente for olhar, eles são sinais tardios, né? Paralisia de nervo craniano, proptose, diplopia, oftalmoplegia, são sinais mais tardios, né? Então eu tive que ir atrás da oncohematologia para ver quando suspeitar precocemente. E aí a gente vê que o indivíduo que tem uma sinusite aguda, grave, e ao menos dos 3 sinais, como dor aguda e localizada, incluindo dor para radiação do olho, seria mais precoce. E quando eu tiver úlcera nasal com exudato negro, sinal neurológico, extensão, isso já seria mais tardio. Aqui é uma foto da conduta do guideline de mucormicose, aonde, não esqueçam disso, mucormicose suspeita e confirmada são emergências e nós temos que ter conduta médica rápida. Atenção à condição de base, porque nós vamos ter que tentar reverter a condição de base. Precisa fazer exame de imagem mais do que uma vez para avaliar o estadiamento e a cirurgia e investir em diagnóstico. Aqui é um retrato do fluxo principal ideal do guideline, onde contempla aí a anfolipossomal na dose 5 a 10 mg por quilo. Lembrar que no sistema nervoso central é preconizado doses mais elevadas e no transplante também se discute aí com uma série pequena de casos aí uso de doses elevadas, inclusive de complexo lipídico. Quando tem acometimento renal, poderia usar o isavuconazol ou o posaconazol, ambos na formulação endovenosa. Essa é uma casuística importante do ponto de vista de conduta, um estudo retrospectivo da maior série de casos de mucormicose na Índia, quase 3 mil pacientes, a maioria de sexo masculino e uma idade média de 52 anos. Diabetes foi a condição principal e corticoide, muitos dos pacientes tomaram, e não diabético, não corticoide, na minoria dos casos. Ele tem importância porque ele faz o segmento como um todo, então ele mostra como foi feito o tratamento. E o interessante desse caso é que apenas 67% dos casos foram para desbridamento sinusal, e ele preconiza aí um tratamento tópico que ainda não foi verificado, mas eles fizeram em alguns casos aí desse paciente. Com uma evolução muito boa, a gente vê uma mortalidade menor do que a gente vê na mucormicose na era pré-Covid. Apenas 14% morreram, porém, o segmento médio ainda foi muito curto para essa casuística. Esse gráfico é muito interessante para a gente lembrar que a mucormicose, a mediana foi 10 a 15 dias do quadro respiratório, e 56% dentro de 14 dias após o diagnóstico de Covid, mas vai escapar mais tardio. Então, nós temos que ficar atenção com esse quadro de sinusite aguda, grave, mais próxima do quadro de Covid. Olhando as queixas principais, a gente vê que dor e edema periorbital e facial, secreção nasal, ptose e perda de visão foram os sintomas mais comuns.
Então, com a SARS-CoV, o que mudou na mucormicose, a gente tinha um guideline de 2019, aí surgem aí propostas da Índia e uma proposta europeia, especialmente para países aí com menos recursos, né? O que, na verdade, se preconiza é a mesma coisa. Esse é um guideline que ele classifica quanto ao estadiamento. Isso foi uma questão interessante e que eu acho que é uma leitura obrigatória para os senhores. Foi discutido também no pré-congresso. E lembrar que a indução mínimo 4 semanas é o que preconiza. Na pior da função renal, utilizar isavo ou posaconazol EV. Cirurgia conforme estadiamento, eles preconizam o tópico, isso não foi validado, controle metabólico e sim, consolidação, às vezes prolongado com isavo ou posaconazol. Então, aqui é um fluxograma meu do serviço, né? Então, um paciente com Covid recente e que tenha fator do hospedeiro como diabetes, uso de corticoide, imunossupressão, que tem uma sinusite aguda subaguda com imagem radiológica e ou nasofibro compatível e que tenham sinais precoces e ou tardios de alerta, que são aqueles que eu já citei, a gente tem que lembrar que é uma emergência, investir em diagnóstico e ele tem que ser multiespecialidade, multiprofissional, lembrar que tem 3 pilares importantes, desbridamento cirúrgico, controle da doença de base e antifúngico, onde a gente tem uma indução e uma consolidação. Então, de conclusões principais, né, de comentários finais, as estimativas sobre a incidência de aspergilose invasiva em pacientes de UTI são esparsas, já eram na era pré-Covid, e continuam esparsas e variáveis na era Covid. Discriminar entre colonização e infecção é um desafio, porque muitas vezes os sinais clínicos e radiológicos vão ser difíceis e os exames muitas vezes não vão conseguir sanar nossas dúvidas. Sempre avaliar os fatores de risco associados à clínica e radiologia. Pensar que existe aspergilose invasiva fora da hematologia, eu acho que isso é importante, especialmente em pacientes com DPOC, corticoide, influenza e agora Covid-19. Candidemia tem alta letalidade e merece atenção para tratamento precoce. E vamos aí ver o que vai acontecer com a Auris no resto do país. E atenção, pessoal, para sinusite grave, especialmente em diabéticos. Muito obrigado. Gostaria de agradecer a Mariana Taborda, que está fazendo um estudo multicêntrico para entender mais a questão da mucormicose. O Pablo e a Isabela estudam mais a parte da capa e vão também tentar esclarecer mais isso. E o Vitor faz aspergilose crônica. Muito obrigado.